Ele entrou na concessionária com roupas simples e botas sujas de terra. Os vendedores riram, perguntaram se ia pagar com leite de vaca, mas quando ele revelou quem realmente era e o motivo da compra, todos choraram. Era uma segunda-feira de manhã quando João Silva estacionou sua antiga caminhonete Ford na frente da concessionária Mercedes-Benz mais luxuosa de São Paulo. O contraste era gritante. Carros de milhões de reais brilhavam sob as luzes dos holofotes, enquanto sua picape 1998 parecia um dinossauro no meio de naves espaciais. Ele desceu devagar, ajeitou o chapéu de palha desbotado e olhou para o prédio de vidro espelhado que se erguia à sua frente como um templo moderno. João tinha 62 anos, mãos calejadas de quem trabalha a vida inteira na terra, e aquele jeito simples de quem nunca precisou fingir ser o que não era. Vestia uma camisa xadrez meio desbotada, calça jeans com remendos nos joelhos e botas de couro que já haviam pisado em mais lama que a maioria das pessoas vê na vida inteira. No bolso da camisa, um maço de papéis dobrados e amassados que guardava como tesouro. Quando empurrou a porta de vidro da concessionária, o ar-condicionado gelado bateu no rosto como um tapa. O ambiente era intimidador mesmo para quem não se intimidava fácil. Piso de mármore tão polido que refletia como espelho. Música clássica tocando baixinho nos alto-falares invisíveis, e aquele cheiro de carro novo misturado com couro italiano, que custava mais que um salário mínimo, o metro quadrado. 3 vendedores estavam conversando perto de uma Mercedes Classe S preta, que valia mais que uma casa no interior. Quando viram João entrando, o primeiro olhou para o segundo olhou para o terceiro, e os 3 olharam para João como se ele tivesse entrado no lugar errado. O silêncio foi tão pesado que até a música clássica parecia ter parado de tocar. "Bom dia", João disse com aquela voz grave de quem não tem pressa nem medo de nada. "Gostaria de falar com alguém sobre caminhões." Ricardo Mendes, o gerente de vendas, era um homem de 40 anos que usava terno mais caro que o carro da maioria dos brasileiros. Cabelo engomado, relógio suíço no pulso e aquele sorriso falso que vendia mais pela arrogância que pela simpatia. Ele deu uma risadinha baixa e sussurrou algo para Patrícia, a vendedora ao lado, que imediatamente cobriu a boca para não rir alto demais. "Caminhões!" Ricardo repetiu a palavra como se João tivesse falado em chinês. "Senhor, o senhor tem certeza que está no lugar certo? Aqui é Mercedes-Benz, não ferro velho." A piada arrancou gargalhadas dos outros vendedores. João não se abalou. Tinha ouvido piores na vida, e gente muito pior que aquela. Apenas ajeitou o chapéu e repetiu com a mesma calma: "Caminhões Mercedes. Quero comprar 15 unidades." Agora a risada foi geral. Patrícia se inclinou para Ricardo e sussurrou alto o suficiente para João ouvir. "Ele deve estar confundindo com loja de brinquedo. 15 caminhões de uma vez só?" "Ou então", Ricardo completou, olhando João de cima a baixo com nojo mal disfarçado, "está pensando que pode pagar com leite de vaca e ovos de galinha, igual lá no interior." A gargalhada que explodiu na concessionária foi tão alta que até clientes que estavam do outro lado do salão se viraram para ver o que estava acontecendo. João sentiu o rosto esquentar, não de vergonha, mas de uma raiva controlada que vinha de anos vendo gente pequena se achar grande porque vestia roupa cara. "Posso ver os caminhões?" ele insistiu, mantendo a voz firme. "Tenho dinheiro para pagar à vista." "À vista?" Ricardo quase engasgou de tanto rir. "Senhor, o senhor sabe quanto custa um caminhão Mercedes? Não é carroça de boi não, viu?" "Sei exatamente quanto custa", João respondeu, tirando do bolso os papéis amassados. "Por isso estou aqui. Preciso de 15 unidades do modelo mais top de linha que vocês têm." Ricardo nem olhou para os papéis. Fez um gesto desdenhoso com a mão e se virou para Patrícia. "Patrícia, liga lá para a concessionária de carros usados da esquina. Eles devem ter alguma coisa mais adequada para o senhor aqui." "Ricardo", João disse, e havia algo no tom da voz dele que fez o gerente parar de rir. "Eu não vim aqui para comprar carro usado. Vim comprar 15 caminhões Mercedes novos, 0 quilômetro, com toda a tecnologia que vocês têm disponível." "E vai pagar como?" Patrícia perguntou com ironia. "Com soja? Com milho? Vai trazer as vacas aqui para fazer escambo?"
João respirou fundo. Sabia que aquele momento chegaria. Sempre chegava. Gente que julgava pelos olhos, que media o valor das pessoas pelo preço da roupa, que confundia pobreza com simplicidade e simplicidade com ignorância. Vou pagar à vista, ele repetiu, agora olhando diretamente nos olhos de Ricardo. Transferência bancária, dinheiro limpo, trabalhado honestamente na minha terra. Sua terra? Ricardo riu mais uma vez. Que terra, senhor? Um sítio de 2 hectares perdido no meio do nada? 12 fazendas. João respondeu simplesmente. Em 4 estados diferentes. 20.000 hectares de soja, milho e algodão. Exporto para China, Europa e Estados Unidos. O riso de Ricardo ficou um pouco mais forçado. Alguma coisa na certeza de João estava começando a incomodar, mas a arrogância falou mais alto. Olha, senhor, Ricardo começou. João Silva. Senhor João, olha só. Eu entendo que todo mundo tem sonhos, tá? Mas aqui não é lugar para brincadeira. Esses caminhões custam mais de R$500 mil cada um. 15 caminhões seriam mais de R$7 milhões. O senhor entende essa quantia? Entendo perfeitamente, João disse, desdobrando um dos papéis que tirou do bolso. E sei que 15 Mercedes Actros 251, 6 e 4, com implementos completos, custam exatamente R$7.450.000. Já pesquisei os preços. Ricardo parou de rir. O número estava certo. Exato demais para ser chute de alguém que não entendia do assunto. Mas o orgulho ferido não deixou ele admitir que talvez tivesse julgado errado. Pesquisou onde? Na internet? Ele zombou. Qualquer um pode entrar no site e ver preços. Mas pagar é outra história. Posso falar com o proprietário da concessionária? João perguntou, guardando os papéis de volta no bolso. O Dr. Fernando não atende qualquer pessoa que chega aqui, Ricardo respondeu com desdém. Ele só recebe clientes VIP, gente importante, empresários de verdade. Então marque uma reunião. Posso esperar. Esperar? Patrícia se intrometeu. Senhor, o Dr. Fernando agenda com antecedência. Não é assim que funciona. O senhor não pode simplesmente chegar aqui e exigir ser atendido. Não estou exigindo, João disse calmamente. Estou pedindo, e posso esperar o tempo que for necessário. Ricardo olhou para Patrícia. Patrícia olhou para os outros vendedores, e todos olharam para João como se ele fosse um problema que não sabiam como resolver. Tinha clientes importantes chegando, a concessionária tinha uma reputação a manter, e aquele homem simples estava atrapalhando o ambiente sofisticado que eles cultivavam. Senhor João, Ricardo tentou uma última vez. Por que o senhor não vai para casa, organiza essa papelada direito e volta outro dia? Quem sabe numa concessionária mais adequada para o seu perfil? João olhou ao redor. Via os carros luxuosos, os vendedores de terno, os clientes bem vestidos que começavam a chegar para o movimento da manhã. Mas também via algo que eles não conseguiam enxergar. Via gente que confundia preço com valor, que acreditava que roupa cara fazia pessoa importante. Vou sentar ali e esperar, ele disse, apontando para as poltronas de couro na área de recepção. Quando o Dr. Fernando chegar, gostaria de falar com ele. E foi exatamente isso que fez. Sentou na poltrona, tirou o chapéu, colocou no colo e ficou ali, quieto, com a paciência de quem passou a vida plantando sementes e esperando elas crescerem. Ricardo ficou nervoso. Patrícia ficou constrangida. Os outros vendedores começaram a sussurrar entre si. Clientes importantes estavam chegando, e aquele fazendeiro simples estava causando um desconforto que ninguém sabia como resolver. Mas João não se importava. Tinha vindo ali com um propósito. Uma missão que valia muito mais que R$7 milhões. Uma promessa que havia feito e que pretendia cumprir, custasse o que custasse. E enquanto esperava, observava. Observava como aquelas pessoas tratavam uns aos outros, como julgavam pela aparência, como confundiam sucesso com caráter. Em algumas horas, todos eles aprenderiam uma lição que jamais esqueceriam. A lição de que as aparências enganam e que o verdadeiro valor de uma pessoa não se mede pelo preço da roupa que ela veste. Uma hora se passou. João continuava ali, imóvel como pedra, com o chapéu no colo e os olhos fixos no nada. Ricardo não conseguia mais disfarçar a irritação.
Aquele homem estava estragando completamente o ambiente da concessionária. Clientes importantes entravam, viam aquela figura deslocada na poltrona de couro e faziam cara de nojo. Patrícia, Ricardo sussurrou, puxando a vendedora para um canto. Isso não pode continuar. O cara parece mendigo pedindo esmola. Eu sei, ela respondeu, olhando João com desprezo. Já pensei em tudo. Ele deve ter fugido de algum lugar. Gente assim não tem noção de onde pode e onde não pode entrar. A gente precisa dar um jeito nele antes que chegue alguém mais importante. Nesse momento, a porta de vidro se abriu e entrou Margarete Fonseca, esposa de um deputado federal, toda produzida, com bolsa que custava mais que um carro popular. Ela parou na entrada, viu João sentado na poltrona e sua expressão mudou na hora. Que situação é essa? Ela perguntou alto, apontando para João como se fosse bicho estranho. Desde quando essa concessionária virou abrigo? Ricardo correu até ela, tentando controlar os danos. Dona Margarete, mil desculpas. Já estamos resolvendo a situação. Resolvendo como? O homem está ali há quanto tempo? Não muito, senhora. Vamos retirá-lo agora mesmo. Margarete olhou João de cima a baixo, com nojo mal disfarçado. Olha, Ricardo, eu não costumo frequentar lugares que recebem qualquer tipo de gente. Meu marido é pessoa pública. Nossa imagem não pode se associar a isso. João ouviu cada palavra, sentiu cada olhar de julgamento, mas continuou ali, firme, lembrando das palavras da filha. Papai, você é o homem mais corajoso do mundo. Se ela pudesse ver agora, o que pensaria? Ver o pai sendo tratado como se fosse nada? Senhor. Ricardo se aproximou de João, dessa vez com um tom mais ameaçador. A situação mudou. Tem pessoas importantes aqui. O senhor vai ter que sair. João levantou os olhos devagar. Não sou menos importante que ninguém. Claro que é. Patrícia se intrometeu, agora sem disfarçar o desprezo. Olha só como você está vestido. Olha onde você está. Você realmente acha que pertence a este lugar? Pertenço tanto quanto qualquer pessoa que queira comprar um carro. Margarete soltou uma risada seca. Comprar? Com que dinheiro? Com milho? A piada arrancou gargalhadas de todo mundo que estava por perto. João sentiu o peito apertar. Não pela humilhação, mas porque lembrou da filha perguntando: Papai, por que as pessoas são más com quem não tem roupa bonita? Não são más, minha filha, ele tinha respondido. São pequenas por dentro. Senhor, Ricardo continuou, vou ser direto. O senhor está incomodando nossos clientes, está prejudicando nossos negócios. Ou sai por bem, ou vou chamar segurança mesmo. João tirou do bolso aqueles papéis amassados. Extratos bancários, documentos da fazenda, comprovantes de exportação. Posso mostrar que tenho condições de comprar? Ricardo nem olhou. Papel qualquer um falsifica. Hoje em dia até criança faz documento falso no computador. Esses documentos são verdadeiros. Verdadeiros? Patrícia riu. Igual aos seus 15 caminhões? 15 caminhões? Margarete se interessou pela primeira vez. Do que vocês estão falando? Ricardo suspirou constrangido. Dona Margarete, esse senhor aqui chegou dizendo que quer comprar 15 caminhões Mercedes. A gargalhada de Margarete foi tão alta que ecoou pela concessionária inteira. 15 caminhões? Ele sabe quanto isso custa? Mais de 7 milhões de reais, João disse calmamente. Ele até decorou o valor, Patrícia gritou entre risos. Deve ter pesquisado na internet. Internet que ele nem sabe usar direito, Ricardo completou. Gente assim acha que Google é oráculo. João sentiu algo queimar por dentro. Uma raiva surda, controlada, mas que crescia a cada palavra. Lembrou da filha no hospital, fraca, mas ainda sonhando. Papai, quando eu ficar boa, vamos construir um hospital para as criancinhas que não têm dinheiro. Vamos sim, minha princesa. Vamos ajudar todas elas. Agora estava ali, tentando cumprir essa promessa, e sendo tratado como louco. Posso pelo menos explicar para que preciso dos caminhões? João tentou uma última vez. Para quê? Ricardo perguntou com ironia. Para carregar as batatas da sua roça? Para transportar soja para exportação. Minha produção anual é de 500 mil toneladas. O silêncio que caiu foi pesado. 500 mil toneladas não era brincadeira. Era produção séria, de fazendeiro grande.
Mas Ricardo já tinha ido longe demais para voltar atrás. 500.000 toneladas? Ele repetiu com sarcasmo. Claro. E eu sou o dono da Mercedes no Brasil. Você não entende, João disse, a voz saindo mais grossa. Eu não vim aqui para brincadeira. Vim cumprir uma promessa. Que promessa? João hesitou. Não queria falar da filha para aquela gente. Não mereciam saber da história mais sagrada da vida dele. Uma promessa importante. Importante para quem? Patrícia zombou. Para as suas galinhas. Dessa vez João se levantou. Não porque ia embora, mas porque a raiva estava subindo. Uma raiva controlada, mas que começava a ferver. Cuidado com o que fala. Ou o quê? Ricardo se aproximou, tentando intimidar. Vai fazer o quê? Vai chamar seus bois para me ajudar? Não vou fazer nada, João respondeu. Mas havia algo no tom dele que fez Ricardo dar um passo para trás. Só vou ficar aqui até ser atendido direito. Margarete estava adorando o show. Ricardo, chama logo segurança. Não podemos perder tempo com gente assim. Gente assim como? João perguntou, olhando direto para ela. Gente que não sabe qual é o seu lugar. Meu lugar é onde eu quiser estar. Principalmente quando tenho dinheiro para pagar. Que dinheiro? Ela riu. Dinheiro de verdade ou dinheiro do jogo da vida? João voltou a sentar. Respirou fundo, tentando controlar a emoção que estava tomando conta. Lembrou de uma manhã de domingo, quando levou a filha para ver a fazenda. Ela ficou encantada com os caminhões carregados de soja. Papai, para onde vai toda essa soja? Para outros países, minha filha, para alimentar pessoas do mundo inteiro. Nossa, então você ajuda a alimentar o mundo? Ajudo sim, princesa. Quando eu crescer, quero ajudar também, mas quero ajudar as criancinhas que estão doentes. Era disso que se tratava. Não de caminhões, não de dinheiro. Era de uma menina de 8 anos que sonhava em salvar outras crianças como ela. Senhor, Ricardo voltou à carga. Já deu. Chega de palhaçada. Ou o senhor sai agora, ou vou chamar segurança mesmo. Pode chamar. Pode chamar o quê? Você está louco? Não estou louco. Estou determinado. Patrícia sussurrou algo no ouvido de outro vendedor que saiu correndo. Provavelmente para chamar segurança mesmo. João viu, mas não se importou. Tinha enfrentado coisa pior na vida. Tinha passado noites acordado em hospital. Tinha chorado lágrimas que doíam mais que qualquer humilhação. Sabe qual é o problema com vocês? João disse, olhando para todos ali. Vocês acham que roupa cara faz gente importante. E não faz? Margarete perguntou com ironia. Não. Caráter faz gente importante. E caráter não se compra em loja. A frase caiu como bomba no meio da concessionária. Por alguns segundos, ninguém disse nada. Até que Ricardo tentou retomar o controle. Muito bonito, senhor filósofo. Mas aqui não é lugar para lição de moral. Aqui é lugar de negócio. E eu vim fazer negócio. Que negócio? Com que dinheiro? João tirou do bolso um cartão de banco. Cartão Black. Para movimentações acima de 1 milhão. Ricardo olhou, mas fingiu que não viu. Cartão também se falsifica, ele disse, mas a voz saiu menos segura. Nesse momento, 2 seguranças entraram na concessionária. Homens grandes, uniformizados, que se aproximaram de João com cara de poucos amigos. É esse aqui? Um deles perguntou para Ricardo. É, está perturbando nossos clientes há mais de 1 hora. João olhou para os seguranças. Homens simples, trabalhadores, que provavelmente ganham salário mínimo para proteger gente rica. Gente como ele mesmo, que batalha todo dia para sustentar a família. Moço, o segurança falou com João. Vamos ter que pedir para o senhor se retirar. Não fiz nada de errado, João respondeu calmamente. Sabemos, mas está incomodando. Incomodando por quê? Por estar sentado? O senhor sabe por quê. João levantou devagar. Não porque ia embora, mas porque queria olhar aqueles homens nos olhos. Vocês têm filhos? Os seguranças se olharam, sem entender a pergunta. Tem filhos? João repetiu. Tenho, um deles respondeu. Eu também tinha, João disse, e pela primeira vez a voz dele tremeu. Uma filha de 8 anos, a coisa mais preciosa que já existiu neste mundo. O ambiente ficou diferente. Até Margarete parou de rir. Ela me fez uma promessa antes de partir. João continuou. E eu vim aqui para cumprir essa promessa. Não vou sair até conseguir.
Que promessa? O segurança perguntou, agora com voz mais suave. João olhou ao redor. Para Ricardo, para Patrícia, para Margarete, para todos que tinham rido dele. Uma promessa que vale mais que todos os carros desta concessionária juntos. E sentou de novo. Os seguranças se olharam, sem saber o que fazer. Era difícil tirar à força um homem que estava ali por amor a uma filha. A tensão na concessionária estava ficando insuportável. E João sabia que em breve tudo ia mudar. A verdade sempre aparece. Sempre. Os seguranças ficaram ali parados, sem saber o que fazer. Um homem falando de filha que se foi não era algo que eles estavam preparados para enfrentar. Ricardo percebeu a situação fugindo do controle e fez sinal para eles se afastarem. Deixa eu resolver isso. Ele sussurrou nervoso. 2 horas se passaram. João continuava sentado naquela poltrona como se tivesse raiz. Não mexia, não reclamava, não fazia escândalo. Apenas esperava com uma paciência que irritava todo mundo. Ricardo andava de um lado para outro, suando frio, vendo clientes importantes entrarem, olharem aquela situação estranha e saírem sem comprar nada. Isso é inacreditável. Margarete reclamou pela 10ª vez. Nunca vi uma concessionária permitir esse tipo de situação. Patrícia estava desesperada. Amanhã havia sido um desastre completo. 3 clientes já tinham desistido de fechar negócio por causa do ambiente inadequado. O celular dela não parava de tocar. Outros vendedores ligando para saber o que estava acontecendo. Ricardo, ela sussurrou puxando o gerente para um canto. A coisa está ficando feia. O pessoal da matriz já está perguntando sobre a confusão. Alguém postou foto nas redes sociais. Postou foto? De quê? Do cara sentado na poltrona. Já tem gente comentando, perguntando se a Mercedes virou abrigo social. Ricardo sentiu o sangue gelar. A reputação da concessionária estava sendo destruída por causa daquele fazendeiro teimoso. Que foto? Patrícia mostrou o celular. Uma cliente havia postado no Instagram. Que situação constrangedora na Mercedes. Um morador de rua está ocupando a loja há horas e ninguém faz nada. A postagem já tinha 50 comentários. Gente criticando a concessionária, outros defendendo o direito de qualquer pessoa entrar em loja pública. A situação estava viralizando de forma negativa. Precisamos tirar ele daí agora, Ricardo disse entre dentes. Como? Ele não fez nada ilegal. Está apenas sentado. Enquanto isso, João observava tudo em silêncio. Via o desespero de Ricardo, o nervosismo de Patrícia, a irritação dos clientes. Mas também via algo mais profundo. Via gente que havia perdido a humanidade no meio de tanto luxo. Gente que esqueceu que por trás de cada roupa simples existe uma história. Senhor, Ricardo se aproximou mais uma vez, tentando controlar a raiva. Vou fazer uma proposta. O senhor sai agora e eu marco uma reunião particular com o Dr. Fernando amanhã. Que tal? Não, João respondeu simples. Como não? Não confio mais na palavra de vocês. A resposta foi como tapa na cara de Ricardo. Não confio? O senhor está duvidando da minha palavra? Estou. Vocês já mentiram várias vezes desde que cheguei aqui. Patrícia se intrometeu indignada. Mentimos quando? Disseram que o Dr. Fernando não atende qualquer pessoa. Isso é mentira. Todo cliente tem direito de falar com o responsável. Nem todo mundo é cliente, ela retrucou. Eu sou. Vim aqui para comprar, não para pedir favor. Um casal elegante que estava vendo uma Mercedes Classe S se aproximou de Ricardo claramente incomodado. Gerente, o homem falou baixo. Que situação é essa? Minha esposa está constrangida. Senhor Augusto, 1000 desculpas, já estamos resolvendo. Resolvendo como? O homem está aí há horas? Isso é normal? Ricardo olhou para João com ódio mal disfarçado. Aquele fazendeiro estava destruindo completamente o seu dia, a sua reputação, talvez até o seu emprego. Senhor João, ele tentou uma última cartada. O senhor está prejudicando nossos negócios. Está fazendo outras pessoas se sentirem desconfortáveis. Isso não é justo. João levantou os olhos devagar. Justo? Vocês acham justo me tratarem como lixo só por causa da minha roupa? Ninguém tratou o senhor como lixo. Não? João sorriu amargo. Disseram que eu parecia mendigo. Perguntaram se ia pagar com leite de vaca.
Riram da minha cara quando falei que queria comprar caminhões. Isso não é tratar como lixo? O silêncio foi constrangedor, porque era verdade. Tudo verdade. Olha, Ricardo tentou se justificar. A gente precisa ser cuidadoso. Tem muito estelionatário por aí. Gente que entra aqui fingindo ter dinheiro. E eu estou fingindo. Não sei. Como posso saber? João tirou do bolso aquele cartão Black novamente. Dessa vez estendeu para Ricardo pegar. Liga para o banco, confirma o saldo. Ricardo pegou o cartão, olhou, mas não ligou. Cartão não prova nada. Pode ser clonado. Então o que prova? Documentos oficiais, comprovantes de renda, referências comerciais. Trouxe tudo isso. João apontou para os papéis amassados que havia mostrado antes. Vocês nem olharam. Por quê? Porque já decidiram que eu não prestava antes mesmo de ouvir o que tinha para falar. A verdade doeu. Ricardo sabia que havia julgado João pela aparência. Todos sabiam. Mas já tinham ido longe demais para admitir o erro. Nesse momento, outro cliente chegou. Doutor Henrique Moraes, um dos maiores empresários da cidade, dono de uma rede de supermercados. Homem rico, influente, que comprava carros na concessionária há anos. Ricardo, ele cumprimentou animado. Como vai? Doutor Henrique, que bom vê-lo. Vim ver aquela Mercedes que você me mostrou na semana passada. Ainda está disponível? Claro. Vamos até lá. Mas quando passaram perto de João, Dr. Henrique parou. Olhou aquele homem simples sentado na poltrona cara e franziu a testa. Quem é esse senhor? Ele perguntou baixinho. É uma situação que estamos resolvendo. Ricardo tentou disfarçar. Dr. Henrique se aproximou de João. Bom dia, senhor. Posso saber o que está acontecendo aqui? João olhou para ele. Via um homem bem vestido, mas diferente dos outros. Nos olhos dele não havia desprezo. Havia curiosidade genuína. Vim comprar caminhões, João respondeu. Estou esperando ser atendido há mais de 2 horas. Caminhões? Quantos? 15. Dr. Henrique olhou para Ricardo, surpreso. 15 caminhões Mercedes? Isso é uma compra grande. Por que não foi atendido? Ricardo começou a gaguejar. É que... Bem, a gente precisa verificar. São procedimentos... Procedimentos para quê? O senhor tem os documentos? Tenho, João confirmou. Então por que não foram analisados? Ricardo não sabia o que responder. A situação estava ficando cada vez mais constrangedora na frente de um cliente importante. Doutor Henrique, Patrícia tentou ajudar. É que a situação é complexa. Complexa como? O senhor, ele chegou aqui com essa roupa, falando de 15 caminhões. Parecia o quê? Patrícia engoliu seco. Parecia pouco provável. Dr. Henrique olhou para João novamente. Viu um homem simples, mas com dignidade na postura. Viu mãos calejadas de quem trabalha duro. Viu nos olhos dele uma tristeza profunda, mas também uma determinação férrea. Senhor, ele se dirigiu a João. Posso ver seus documentos? João estendeu os papéis amassados. Dr. Henrique pegou e começou a ler. À medida que lia, sua expressão mudava. Extratos bancários com saldos de milhões. Comprovantes de exportação para a China e Europa. Documentos de 12 fazendas em 4 estados. Meu Deus, ele murmurou. Ricardo, você sabe quem é este homem? Quem? João Silva, um dos maiores produtores rurais do país. Agora eu me lembro. Li sobre ele na revista Exame mês passado, mas não fiz a conexão com o senhor aqui. O chão pareceu abrir debaixo dos pés de Ricardo. Patrícia ficou pálida. Margarete parou de reclamar e prestou atenção. Doutor Henrique, Ricardo tentou salvar a situação. A gente não sabia... Não sabiam porque não quiseram saber. Doutor Henrique respondeu seco. Julgaram o homem pela roupa que vestia. João continuava sentado, observando a mudança no comportamento de todo mundo. Via como as pessoas eram capazes de mudar de atitude quando descobriam que estavam erradas. Mas ele não queria respeito por causa do dinheiro. Queria respeito por ser gente. Senhor João, Dr. Henrique se dirigiu a ele com educação. Sinto muito pelo tratamento que recebeu aqui. Isso não representa a verdadeira Mercedes-Benz. Obrigado, João respondeu simplesmente. Posso perguntar para que precisa de 15 caminhões? João hesitou.
A pergunta tocou na ferida mais dolorosa. É uma história longa. Tenho tempo. João olhou ao redor. Para Ricardo suando frio, para Patrícia nervosa, para Margarete curiosa, para todos que haviam rido dele. Talvez fosse hora de contar a verdade. A verdade sobre uma menina de 8 anos que havia mudado sua vida para sempre. É uma promessa que fiz para alguém muito especial, ele disse, a voz tremendo pela primeira vez. Alguém que não está mais aqui, mas que continua vivendo no meu coração. Dr. Henrique percebeu a emoção na voz de João. Uma promessa importante? A mais importante da minha vida. E naquele momento, João sabia que estava pronto para contar toda a verdade. A história que ia fazer todos ali entenderem que haviam julgado não apenas um homem rico, haviam julgado um pai destroçado tentando manter viva a memória da filha. O silêncio que tomou conta da concessionária era pesado como chumbo. Dr. Henrique estava com os documentos de João nas mãos, lendo cada linha com atenção crescente. Ricardo suava frio, percebendo que havia cometido o erro mais caro da carreira. Patrícia mordia o lábio, tentando processar o que estava acontecendo. Senhor João, Dr. Henrique disse devagar, esses números são impressionantes. 500.000 toneladas de soja por ano. É a produção atual, João confirmou. Ano que vem deve chegar a 600.000. E exporta tudo? 80% vai para a China. O resto para a Europa e Estados Unidos. Ricardo sentia as pernas bambas. Estava vendo a maior oportunidade de vendas da vida escorrer pelos dedos como areia. 15 caminhões. Mercedes eram mais de 7 milhões de reais em comissão seria suficiente para ele comprar uma casa nova. Dr. Henrique, ele tentou se intrometer. Eu posso explicar. Explicar o quê? Dr. Henrique olhou para ele com desprezo mal disfarçado. Como julgaram um dos maiores empresários rurais do país pela roupa que vestia? A gente não sabia... Não sabiam porque não quiseram saber. Preferiram rir na cara dele. Patrícia tentou se defender. Dr. Henrique, o senhor precisa entender nossa posição. Todo dia aparece gente aqui tentando passar a perna. E vocês acham que todo fazendeiro é estelionatário? Não é isso. Então é o quê? Preconceito mesmo? A palavra caiu como bomba no meio da concessionária. Preconceito. Aquilo que ninguém queria admitir, mas que estava estampado em cada atitude desde que João chegou ali. Margarete, que até então só reclamava, agora estava quieta no canto, percebendo que havia se associado ao lado errado da história. Outros clientes que presenciaram a humilhação de João começaram a se afastar, constrangidos. Senhor João, Dr. Henrique se dirigiu a ele com respeito genuíno. Aceite minhas desculpas em nome de todos os clientes desta concessionária. O tratamento que recebeu foi inadmissível. João assentiu em silêncio. Não estava interessado em desculpas. Estava interessado em cumprir a promessa que fez para a filha. Doutor. Henrique, ele disse. Posso contar por que preciso dos 15 caminhões? Claro. Fique à vontade. João respirou fundo. Ia contar a história mais dolorosa da vida dele para uma plateia que havia passado horas humilhando ele. Mas sentia que era necessário, que aquela gente precisava entender o que haviam feito. Eu tinha uma filha, ele começou, e a voz saiu mais rouca. O nome dela era Ana Beatriz, a coisa mais linda que Deus já colocou neste mundo. O ambiente mudou completamente. Até Ricardo parou de se mexer. Havia algo na voz de João que prendia a atenção de todo mundo. Ela tinha 8 anos, João continuou, os olhos se enchendo de lágrimas. Cabelo cacheado, sorriso que iluminava a casa inteira. Inteligente como ninguém. Sonhava em ser médica. Doutor. Henrique se aproximou mais, percebendo que estava ouvindo algo muito íntimo. Ana Beatriz nasceu com um problema no coração. Nada que não pudesse ser resolvido com cirurgia, mas precisava esperar crescer um pouco mais. Os médicos disseram que aos 10 anos ela poderia operar. Patrícia sentiu um aperto no peito. Tinha uma filha da mesma idade. Enquanto esperava, ela vivia normalmente. Brincava, estudava, me ajudava na fazenda. Adorava ver os caminhões carregados de soja saindo para o porto. Perguntava para onde ia toda aquela produção. João parou por alguns segundos, tentando controlar a emoção. Um dia ela me perguntou, papai, nossa soja ajuda a alimentar as pessoas? Eu disse que sim. Aí ela falou,
Que legal. Então nós ajudamos o mundo. Era assim que ela pensava, sempre pensando em ajudar. Ricardo baixou a cabeça. Começava a entender que havia zombado de um homem que carregava uma dor profunda. Há 2 anos o coração dela começou a dar problemas antes do esperado. Os médicos disseram que não dava mais para esperar. Tinha que operar urgente. A voz de João falhou. Dr. Henrique colocou a mão no ombro dele. A cirurgia foi marcada para uma segunda-feira de agosto de 2024. Ana Beatriz estava animada. Dizia que depois da operação ia poder correr na fazenda sem cansar. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de João. Na noite anterior ela me chamou no quarto. Estava com medo, mas tentando disfarçar. Me pediu para sentar na cama dela. Patrícia começou a chorar baixinho. Estava imaginando a própria filha naquela situação. Ela segurou minha mão e disse: Papai, se alguma coisa acontecer comigo, promete uma coisa? Eu falei que não ia acontecer nada, que ela ia ficar boa, mas ela insistiu. Promete, papai? O que ela pediu? Dr. Henrique perguntou suavemente. João limpou as lágrimas e olhou para todos ali. Para Ricardo, para Patrícia, para Margarete, para todos que haviam rido dele. Ela disse: Promete que vai ajudar as criancinhas pobres que estão doentes igual a mim? Promete que vai construir um hospital para elas? O silêncio era absoluto. Até os barulhos da rua pareciam ter parado. Eu prometi, João disse, a voz saindo como sussurro. Prometi que ia ajudar todas as crianças que precisassem. E a cirurgia? Dr. Henrique perguntou, já sabendo a resposta. Ana Beatriz não resistiu. O coraçãozinho dela parou na mesa de operação. Patrícia desabou a chorar. Ricardo se apoiou na parede, destruído. Margarete cobriu o rosto com as mãos. Aquela história estava partindo o coração de todo mundo. Ela morreu numa segunda-feira de manhã. João continuou. Mas antes de partir, sussurrou no meu ouvido. Não esquece da promessa, papai. Ajuda as criancinhas. Dr. Henrique estava chorando também. E os caminhões? Os 15 caminhões representam os 15 meses que ela ficou esperando a cirurgia. Cada caminhão vai levar o nome de uma criança carente que precisa de tratamento médico. Como assim? Vou usar os caminhões para expandir a produção da fazenda. Todo o lucro extra vai para a construção de um hospital infantil gratuito. Hospital Ana Beatriz. A revelação caiu como raio no meio da concessionária. João não estava ali por negócio. Estava ali por amor. Por uma promessa feita a uma filha que se foi. Por isso preciso dos caminhões mais modernos, ele explicou. Preciso otimizar o transporte, aumentar a produção, gerar mais recursos. Cada real a mais significa mais uma criança salva. Ricardo se aproximou devagar, destruído pela culpa. Senhor João, eu não sabia. Como podia saber? João olhou para ele com uma tristeza profunda. Vocês nem me deram chance de explicar. Perdão, Ricardo disse. E pela primeira vez na vida estava pedindo desculpas de verdade. Perdão pelo jeito que tratamos o Senhor. Não é para mim que vocês devem pedir perdão, João respondeu. É para Ana Beatriz. Vocês riram do sonho dela. Patrícia se aproximou chorando. Senhor João, eu tenho uma filha da idade que a sua tinha. Não consigo imaginar. Então imagine. João a interrompeu. Imagine sua filha pedindo para você ajudar outras crianças. E imagine chegando num lugar para cumprir essa promessa e sendo tratado como lixo. As palavras foram como facadas no coração de todos ali. Eles haviam humilhado um pai em luto. Haviam zombado de uma missão sagrada. Eu vim aqui, João continuou, porque li que esta concessionária apoia projetos sociais. Pensei que entenderiam minha causa. Dr. Henrique balançou a cabeça indignado. Senhor João, o que aconteceu aqui hoje é inadmissível. Vou falar pessoalmente com o Dr. Fernando. Onde ele está? Deve estar chegando, sempre vem às 3 da tarde. João olhou o relógio. Eram 2h50. Depois de quase 4 horas esperando, finalmente ia conseguir falar com quem podia resolver sua situação. Senhor João, Ricardo se aproximou novamente, a voz embargada. Se o senhor me permitir, quero ajudar com o projeto do hospital. Como? Vou abrir mão da minha comissão na venda dos caminhões. Todo o dinheiro vai para o Hospital Ana Beatriz. Patrícia se juntou a ele. Eu também abro mão da minha parte.
João olhou para os dois. Viu arrependimento genuíno nos olhos deles. Viu pessoas que haviam entendido o tamanho do erro que cometeram. Ana Beatriz ficaria feliz. Ele disse simplesmente. Nesse momento, a porta da concessionária se abriu e entrou um homem elegante, de uns 60 anos, cabelos grisalhos, com aquela presença de quem comanda. Era Dr. Fernando, o dono da concessionária. Ele parou na entrada, vendo aquele ambiente pesado, gente chorando, uma tensão que se podia cortar com faca. "O que está acontecendo aqui?" ele perguntou. Dr. Henrique se aproximou dele. "Fernando, preciso conversar com você. Urgente." "Sobre o quê?" "Sobre como seus funcionários trataram o maior cliente em potencial que já pisou nesta concessionária." "Doutor." Fernando olhou ao redor e viu João sentado naquela poltrona, com cara de quem havia passado por muito sofrimento. "Quem é esse senhor?" "João Silva. E ele tem uma história para contar que vai mudar tudo o que você pensa sobre atendimento ao cliente." João se levantou devagar. Finalmente ia conseguir o que veio buscar. Mas agora não era mais sobre caminhões. Era sobre justiça. Justiça para Ana Beatriz. "Doutor." Fernando olhou ao redor da concessionária e sentiu que algo muito sério havia acontecido ali. O ambiente estava carregado, funcionários com cara de enterro, clientes constrangidos, e aquele homem simples parado no meio de tudo, com uma dignidade que cortava a alma. "Henrique, me explica direito o que aconteceu", ele disse, puxando o amigo para um canto. "Fernando, você não vai acreditar. Esse senhor chegou aqui há 4 horas querendo comprar 15 caminhões Mercedes, e seus funcionários trataram ele como se fosse pedinte." "15 caminhões?" Dr. Fernando arregalou os olhos. "Isso é mais de 7 milhões de reais?" "Exato. E olha os documentos dele." Dr. Fernando pegou os papéis amassados que João trouxe. Conforme lia, sua expressão mudava completamente. Não eram documentos comuns. Eram comprovantes de um império rural que poucos conheciam. "Meu Deus do céu", ele murmurou. 12 fazendas em 4 estados. Exportação para 3 continentes. Esse homem é João Silva. Você já ouviu falar dele? Dr. Fernando quase desmaiou. "João Silva? O João Silva da Silva Agronegócios?" "Exato." "Henrique, esse homem vale mais de 200 milhões de reais. É um dos maiores produtores rurais do Brasil." A informação explodiu como bomba na cabeça do Dr. Fernando. Ricardo, que estava ouvindo a conversa de longe, sentiu as pernas fraquejarem. Patrícia se apoiou numa Mercedes para não cair. Dr. Fernando se aproximou de João com passos rápidos, o rosto vermelho de vergonha. "Senhor João Silva, eu sou Fernando Andrade, proprietário desta concessionária." João se virou devagar. "Prazer, Dr. Fernando. O prazer é meu, e quero pedir 1000 desculpas pelo tratamento inadmissível que recebeu aqui hoje." "Obrigado." "Senhor João, posso saber exatamente o que aconteceu?" João olhou para Ricardo e Patrícia, que estavam pálidos como papel. "Cheguei aqui às 9 da manhã querendo comprar 15 caminhões Mercedes. Fui tratado como se fosse indigente tentando aplicar golpe." "Como assim?" "Riram de mim. Disseram que eu parecia mendigo. Perguntaram se ia pagar com leite de vaca. Duvidaram que eu soubesse ler e escrever." Dr. Fernando ficou roxo de raiva. Se virou para Ricardo com olhos de fogo. "Isso é verdade?" Ricardo tentou falar, mas as palavras não saíam. Estava destroçado pela dimensão do erro que havia cometido. "Responde!" Dr. Fernando gritou. É verdade!" Ricardo gaguejou. "Mas a gente não sabia quem ele era." "Não sabiam? E isso justifica tratar qualquer pessoa com desrespeito?" "Não, senhor. Vocês sabem quem é João Silva?" Dr. Fernando explodiu. "Um dos maiores clientes da Mercedes no Brasil. Ele compra tratores, implementos, equipamentos. Já movimentou mais de 50 milhões com nossa marca." Patrícia desabou a chorar. Percebeu que havia destruído a carreira por puro preconceito. "Mas pior que isso", Dr. Fernando continuou, "vocês humilharam um homem que está passando pelo momento mais difícil da vida dele." "Como assim?" Ricardo perguntou confuso. Dr. Henrique se aproximou. "Fernando, deixa eu contar. O senhor João perdeu a filha ano passado, uma menina de 8 anos. Dr. Fernando parou de gritar. Olhou para João com uma expressão completamente diferente.
Senhor João, ela tinha problema no coração, João disse simplesmente. Não resistiu à cirurgia. Sinto muito. De verdade. Obrigado. Mas não é sobre isso que vim falar. Então sobre o quê? João respirou fundo. Minha filha me fez prometer que ia ajudar outras crianças doentes. Vim comprar os 15 caminhões para expandir a produção e construir um hospital infantil gratuito. Dr. Fernando ficou mudo. A informação era pesada demais para processar de uma vez. Um hospital. Hospital Ana Beatriz. Em memória da minha filha. E os caminhões? Vão otimizar o transporte da soja. Cada real a mais de lucro vai para o hospital. 15 caminhões representam 15 meses que ela ficou esperando a cirurgia. Dr. Fernando se virou para Ricardo e Patrícia com uma fúria controlada. Vocês riram de um homem que quer construir um hospital para crianças? A gente não sabia. Patrícia tentou se explicar entre lágrimas. Não sabiam porque julgaram pela aparência. Porque acharam que fazendeiro não pode ter dinheiro. Dr. Fernando, João interveio, não precisa gritar com eles. Já entenderam o erro. Senhor João, isso é inadmissível. Como proprietário, assumo total responsabilidade pelo que aconteceu. Já passou. Agora quero focar no que vim fazer aqui. Dr. Fernando assentiu. Claro. Os 15 caminhões. Qual modelo, especificamente? Mercedes Actros 251, 6x4, com todos os implementos disponíveis. Preço fechado, 7.400.000 reais. Posso fazer por 7 milhões mesmo. Não precisa de desconto. Quero pagar o preço justo. Senhor João, depois do que aconteceu aqui, é o mínimo que posso fazer. João balançou a cabeça. Dr. Fernando, desconto não apaga a humilhação, mas atitude nova sim. Que atitude? Ensine seus funcionários que dinheiro não anda grudado na roupa. Ensine que todo cliente merece respeito, independente de como está vestido. Dr. Fernando olhou para Ricardo e Patrícia. Vocês ouviram? Sim, senhor. Os dois responderam em coro. A partir de hoje, qualquer funcionário que julgar cliente pela aparência será demitido na hora. Entendido, Ricardo disse ainda arrasado. Doutor. Fernando se virou para João novamente. Senhor João, além dos caminhões, gostaria de fazer uma proposta. Que proposta? A Mercedes-Benz quer ser parceira oficial do Hospital Ana Beatriz. Vamos doar 1% de todo o nosso faturamento anual para o projeto. João ficou surpreso. Isso é muito generoso. É o que sua filha merecia. Uma homenagem à altura do sonho dela. Lágrimas escorreram pelo rosto de João. Ana Beatriz ficaria muito feliz. Margarete, que havia ficado quieta esse tempo todo, se aproximou envergonhada. Senhor João, eu também quero pedir desculpas. Fui cruel com o senhor. Esqueça isso. Não posso esquecer. Também quero ajudar com o hospital. Meu marido é deputado. Podemos facilitar as licenças e autorizações. João assentiu agradecido. Toda ajuda é bem-vinda. Doutor. Fernando pegou um tablet e começou a configurar a venda. Senhor João, quando quer receber os caminhões? O mais rápido possível. Cada dia que passa é uma criança que pode estar precisando de ajuda. Entendo. Posso entregar os 15 caminhões em uma semana. Todos personalizados com o nome do hospital. Perfeito. Ricardo se aproximou hesitante. Senhor João, posso falar uma coisa? Fale. O senhor me ensinou hoje a lição mais importante da minha vida. Nunca mais vou julgar ninguém pela aparência. Espero que seja verdade. E quero provar isso. Estou abrindo mão do meu salário dos próximos 6 meses para doar ao hospital. Patrícia se juntou. Eu também. Quero ajudar a honrar a memória da Ana Beatriz. João olhou para os dois. Viu arrependimento sincero. Viu pessoas que haviam aprendido uma lição que levariam para a vida toda. Ana Beatriz sempre dizia que as pessoas podem mudar. Ele disse. Vocês estão provando que ela estava certa. Dr. Fernando terminou de configurar a compra. Pronto, senhor João. 7 milhões de reais, pagamento à vista, entrega em uma semana. João pegou o cartão Black e entregou para ele. Pode processar. A transação foi aprovada em segundos. 7 milhões de reais transferidos instantaneamente. A maior venda da história da concessionária havia sido finalizada. Senhor João, Dr. Fernando disse solenemente, é uma honra fazer negócio com o senhor. E uma honra maior ainda participar do sonho da Ana Beatriz. João sorriu pela primeira vez no dia. Ela está vendo tudo lá de cima.
Deve estar feliz sabendo que 15 caminhões vão ajudar a salvar outras crianças. Com certeza está, Dr. Henrique completou. E deve estar orgulhosa do pai que tem. João pegou o chapéu e colocou na cabeça. Dr. Fernando, obrigado pela atenção. Os caminhões vão fazer a diferença na vida de muitas famílias. Que as crianças que serão salvas no Hospital Ana Beatriz saibam que tudo começou aqui, com a coragem de um pai que não desistiu de uma promessa. João acenou para todos e se dirigiu à porta. Mas antes de sair, se virou uma última vez. Pessoal, lembrem-se sempre, caráter não se veste, se carrega. E saiu daquela concessionária como entrou. Simples, digno, mas agora respeitado por todos que testemunharam a maior lição de vida que já haviam presenciado. João estava quase na porta quando o Dr. Fernando o chamou. Senhor João, por favor, espere um momento. Ele se virou, intrigado. O senhor falou sobre a promessa que fez para sua filha, mas não contou os detalhes. Seria possível compartilhar conosco? João hesitou. A história completa era dolorosa demais, mas olhou ao redor e viu rostos genuinamente interessados. Pessoas que haviam aprendido uma lição dura e queriam entender melhor. Vocês têm certeza que querem ouvir? Sim, Dr. Fernando respondeu por todos. Se vamos ser parceiros no Hospital Ana Beatriz, queremos conhecer toda a história. João respirou fundo e voltou para o centro da concessionária. Todos se aproximaram. Ricardo, Patrícia, Dr. Henrique, Margarete, até os seguranças ficaram para ouvir. Ana Beatriz nasceu no dia mais feliz da minha vida. Ele começou, a voz embargada. 8 de março de 2016. Peso perfeito, chorava forte. Parecia que ia conquistar o mundo. O silêncio era absoluto. Cada pessoa ali estava completamente focada nas palavras dele. Quando ela fez 6 meses, os médicos descobriram o problema no coração. Disseram que era operável, mas tinha que esperar ela crescer um pouco. Aos 10 anos ela opera e fica curada, eles falaram. Patrícia limpou uma lágrima que escorreu sem permissão. Ana Beatriz cresceu sabendo da condição dela, mas nunca deixou isso abalar o espírito. Pelo contrário, dizia que Deus tinha dado aquele coração especial para ela, porque sabia que ela era forte o suficiente para aguentar. Que menina especial, Dr. Henrique murmurou. Ela era. Aos 7 anos já lia sozinha. Adorava livros sobre medicina, sobre anatomia humana. Dizia que quando operasse o coração ia estudar para ser cardiologista e operar outras crianças. João parou controlando a emoção. Todo domingo ela me acompanhava na fazenda. Subia nos tratores, ajudava a conferir a plantação, conversava com os funcionários. Eles adoravam ela. E os caminhões? Dr. Fernando perguntou suavemente. Ah, os caminhões eram a paixão dela. Ficava horas vendo eles carregarem a soja. Perguntava para onde ia, quanto pesava, quanto tempo levava para chegar no porto. Um sorriso triste passou pelo rosto de João. Um dia, ela tinha 7 anos, me perguntou. Papai, nossa soja vai alimentar quantas pessoas? Eu expliquei que cada carregamento alimentava milhares de famílias pelo mundo. Aí ela bateu palminha e gritou. Que legal, nós somos heróis da alimentação. Ricardo se apoiou numa Mercedes, sentindo o peito apertar. Desde então, ela dizia que nossa fazenda tinha uma missão. Não era só ganhar dinheiro. Era ajudar a alimentar o mundo. Papai, ela falava, quando eu crescer quero ajudar também. Mas quero ajudar as criancinhas doentes igual a mim. Que coração generoso. Margarete sussurrou completamente mudada. No ano passado, em julho, o coração dela começou a dar sinais de que não aguentaria esperar até os 10 anos. Os médicos ficaram preocupados. Marcaram a cirurgia para agosto. A tensão no ar era sufocante. Todo mundo sabia que a história não teria final feliz. Ana Beatriz ficou animada. Dizia que depois da operação ia poder correr na fazenda sem cansar, ia poder brincar de esconde-esconde sem ficar ofegante. João limpou os olhos com a manga da camisa. Na véspera da cirurgia, ela estava internada para os preparativos. Eu dormi no hospital numa cadeira do lado da cama dela. E aí? Patrícia perguntou baixinho. 2 da manhã ela me acordou. Estava assustada, mas tentando ser corajosa. Papai, ela disse, posso te pedir uma coisa? O coração de todo mundo ali estava acelerado. Claro, minha princesa. Pode pedir qualquer coisa.
Se alguma coisa der errado amanhã, se eu não conseguir... João parou, a voz falhando completamente. Promete que vai ajudar as criancinhas que não têm dinheiro para operar? Promete que vai construir um hospital para elas? Lágrimas escorriam pelo rosto de várias pessoas na concessionária. Eu falei que não ia dar nada errado, que ela ia ficar boa. Mas ela insistiu. Promete, papai. Promete que vai usar nossa fazenda para salvar outras crianças como eu? O que você respondeu, doutor? Fernando perguntou emocionado. Prometi. Segurei a mãozinha dela e prometi que ia construir o maior hospital infantil do estado. Hospital Ana Beatriz. E a cirurgia? João fechou os olhos. Ela entrou na cirurgia às 7 da manhã de segunda-feira. Mandou um beijo para mim e disse: Tchau, papai. Não esquece da nossa promessa. O silêncio era desesperador. 5 horas depois, o médico veio me falar que o coraçãozinho dela não resistiu, que ela havia partido durante a operação. Patrícia desabou a chorar. Ricardo estava com os olhos vermelhos. Dr. Fernando limpava as lágrimas sem conseguir parar. Mas antes de partir, João continuou. Ela sussurrou para a enfermeira. Fala para o meu papai que eu vou cuidar das criancinhas lá do céu. E ele cuida aqui embaixo. E a concessionária inteira estava chorando. Até os seguranças estavam emocionados. Por isso estou aqui, João disse, olhando para cada pessoa. Não vim comprar caminhões por negócio. Vim cumprir a promessa mais sagrada que um pai pode fazer para uma filha. Dr. Fernando se aproximou e abraçou João. Senhor João, a Mercedes-Benz vai fazer muito mais que vender caminhões. Vamos ser parceiros eternos do Hospital Ana Beatriz. Como assim? Vamos doar uma ambulância por mês para o hospital. Vamos treinar mecânicos especializados para manter os equipamentos. Vamos criar um fundo permanente de manutenção. Isso é mais do que eu sonhava. É o que Ana Beatriz merece. E o que o senhor merece, depois da humilhação que passou aqui. Ricardo se aproximou, destruído pela culpa. Senhor João, pelo resto da vida vou carregar a vergonha de ter rido do senhor. Rido do sonho da sua filha. Ricardo, João colocou a mão no ombro dele. Ana Beatriz sempre dizia que as pessoas erram porque não sabem a história toda. Hoje você aprendeu a história. Isso é o que importa. Posso visitar o hospital quando estiver pronto? Pode. Ana Beatriz adoraria saber que você mudou. Patrícia se aproximou também. Senhor João, tenho uma filha de 8 anos. Hoje, quando chegar em casa, vou abraçar ela e contar sobre a Ana Beatriz. Sobre como uma menina corajosa mudou a vida de todo mundo aqui. Faça isso. E diga para ela que sempre há crianças precisando de ajuda. Dr. Fernando finalizou todos os documentos. Senhor João, os 15 caminhões serão entregues na sua fazenda na próxima segunda-feira. Cada um com uma placa especial. Em memória de Ana Beatriz Silva, anjo das crianças. João não conseguiu segurar o choro. Obrigado. Ela ficaria tão feliz. Vai ficar, Margarete disse. Tenho certeza que ela está vendo tudo. Senhor João, Dr. Fernando continuou, quero contar para o senhor uma coisa. Minha neta tem a mesma idade que Ana Beatriz tinha. Ontem ela me perguntou o que eu faço no trabalho. Hoje vou poder dizer que ajudo papais corajosos a cumprir promessas para filhas especiais. João sorriu através das lágrimas. Ana Beatriz sempre dizia que todo trabalho pode ajudar alguém. Hoje vocês provaram que ela estava certa. Senhor João, Ricardo disse ainda emocionado. Posso fazer uma pergunta? Claro. O Hospital Ana Beatriz vai atender quantas crianças? O projeto inicial é para 200 crianças internadas simultaneamente. 500 cirurgias por mês. Tudo gratuito. 500 cirurgias, Dr. Fernando repetiu impressionado. Isso são 6.000 crianças salvas por ano. Exato. 6.000 Ana Beatrizes que vão ter a chance que ela não teve. A emoção na concessionária era indescritível. Cada pessoa ali havia sido transformada pela história daquele fazendeiro simples e sua filha especial. Senhor João, Dr. Fernando disse, o senhor não comprou apenas 15 caminhões hoje. O senhor comprou uma lição de vida para todos nós. A lição não é minha. É da Ana Beatriz. Ela me ensinou que o amor não termina quando alguém parte. Continua através das ações que fazemos em memória deles. João colocou o chapéu na cabeça e se dirigiu à porta mais uma vez. Muito obrigado por tudo. Nos vemos na entrega dos caminhões.
Senhor João, Patrícia gritou antes dele sair. Ana Beatriz deve estar muito orgulhosa do papai que tem. João se virou uma última vez, com um sorriso que misturava dor e gratidão. Espero que sim, porque tudo o que faço agora é para honrar a memória dela. E saiu da concessionária sabendo que havia cumprido mais uma etapa da promessa. Os 15 caminhões iam chegar. O Hospital Ana Beatriz ia sair do papel. E o sonho de uma menina de 8 anos ia salvar milhares de outras crianças. A lição estava completa. Nunca julgue alguém pela aparência, porque você pode estar humilhando um anjo disfarçado. 6 meses depois daquele dia que mudou tudo, João estava parado na frente de um prédio que parecia ter saído de um sonho. O Hospital Ana Beatriz brilhava sob o sol da manhã, com 5 andares de puro amor transformado em concreto e esperança. A placa dourada na entrada trazia a foto de uma menina de 8 anos, sorrindo como se ainda estivesse viva para ver o milagre acontecendo. Papai, conseguimos! Ele sussurrou olhando para a foto da filha. Conseguimos, minha princesa. Os 15 caminhões Mercedes estavam enfileirados na entrada do hospital, todos impecáveis, cada um com o nome de uma criança que já havia sido salva ali dentro. Ana Beatriz 01, Ana Beatriz 02, até Ana Beatriz 15. Cada caminhão representava não apenas um veículo, mas vidas que continuariam sendo transformadas. Doutor. Fernando chegou com toda a família. Esposa, filhos, netos. Todos queriam conhecer o hospital que havia nascido de uma promessa feita numa madrugada dolorosa de hospital. Senhor João, ele disse emocionado, nunca pensei que veria algo tão bonito na minha vida. Ana Beatriz que planejou tudo, João respondeu, ajeitando uma coroa de flores brancas que trouxe para a filha. Eu só executei o sonho dela. Ricardo chegou logo depois, mas não estava sozinho. Trouxe a família inteira e mais 20 funcionários da concessionária. Todos vestidos simplesmente, sem aquela arrogância de antes. 6 meses trabalhando como voluntário no hospital haviam mudado completamente a perspectiva dele sobre a vida. Senhor João, ele se aproximou com os olhos brilhando. Tenho uma surpresa para o senhor. Que surpresa? A primeira cirurgia de hoje. Uma menina de 8 anos. Mesmo problema que Ana Beatriz tinha. O coração dela vai ser operado pelo melhor cardiologista pediátrico do país. João sentiu o peito apertar. Como ela se chama? Isabela. E sabe o que ela pediu para a mãe ontem à noite? O quê? Pediu para conhecer o papai da Ana Beatriz. Disse que quer agradecer por ter construído o hospital. As lágrimas escorreram pelo rosto de João. Era como se Ana Beatriz estivesse mandando um sinal do céu. Patrícia se aproximou também, trazendo a filha pela mão. Uma menina de 8 anos, vivinha, que olhava tudo com curiosidade. Senhor João, Patrícia disse, esta é minha filha Júlia. Ela queria conhecer o senhor. A menina se soltou da mão da mãe e correu para João. Tio João, mamãe me contou sobre a Ana Beatriz. João se ajoelhou para ficar na altura dela. Contou, foi? Contou que ela era um anjo que pediu para o senhor ajudar as criancinhas. É verdade? É verdade. Então ela é minha amiga, porque eu também quero ajudar as criancinhas. João abraçou Júlia, sentindo o coração aquecer. Era como se Ana Beatriz estivesse ali, falando através daquela criança. Sabe o que sua mãe fez depois de conhecer a história da Ana Beatriz? Ele perguntou. O quê? Ela mudou completamente. Virou uma pessoa melhor. Agora ela ajuda o hospital todos os fins de semana. Júlia olhou para a mãe com orgulho. Mamãe virou heroína. Virou sim, João confirmou. Igual a Ana Beatriz. Dr. Henrique chegou com uma comitiva grande. Empresários, políticos, pessoas influentes que queriam conhecer o projeto. Mas dessa vez, todos estavam vestidos simplesmente, sem ostentação. Senhor João, Dr. Henrique se aproximou. Trouxe algumas pessoas que querem se tornar parceiras do hospital. Quantas pessoas? 50 empresários. Juntos, eles se comprometeram a manter o hospital funcionando pelos próximos 20 anos. João mal conseguia acreditar. 50? A história da Ana Beatriz e da sua promessa se espalhou por toda São Paulo. Todo mundo quer ajudar. Nesse momento, uma ambulância Mercedes chegou na entrada do hospital. Era a primeira das doações mensais que a montadora havia prometido. Saiu dela uma mulher carregando uma criança no colo, desesperada. Por favor, ela gritou,
Meu filho está passando mal. Alguém pode ajudar? Enfermeiros correram para atender. A criança foi levada imediatamente para dentro e a mãe ficou chorando na entrada. Senhora, João se aproximou dela. Seu filho vai ficar bem. Este hospital tem os melhores médicos do país. Mas eu não tenho dinheiro. Ela chorou. Não tenho convênio. Não tenho nada. Não precisa de dinheiro aqui. Tudo é gratuito. A mulher olhou para ele sem entender. Gratuito? Sim. Este hospital foi construído para atender crianças que não têm condições de pagar. Por quê? Quem fez isso? João apontou para a foto de Ana Beatriz na entrada. Uma menina de 8 anos que sonhava em ajudar outras crianças. A mãe olhou para a foto, depois para João. Ela é sua filha? Era. Agora ela é anjo protetor de todas as crianças que chegam aqui. A mulher desabou a chorar nos braços de João. Obrigada. Muito obrigada. Não me agradeça. Agradeça a Ana Beatriz. 1 hora depois, o menino saiu do hospital completamente curado. Era apenas uma crise alérgica, mas que poderia ter sido grave sem atendimento rápido. A mãe voltou para agradecer, trouxe o filho pela mão. Tio, o menino disse para João. Mamãe falou que uma menininha construiu este hospital para mim. Construiu para você e para todas as crianças que precisarem. Onde ela está? João apontou para o céu. Lá em cima, cuidando de vocês. Posso mandar um beijo para ela? Pode. O menino mandou um beijo para o céu e gritou. Obrigado, Ana Beatriz. João sentiu o coração se partir e se reconstituir ao mesmo tempo. A promessa estava sendo cumprida. A cada criança atendida, Ana Beatriz sorria lá do céu. Dr. Fernando se aproximou com lágrimas nos olhos. Senhor João, o senhor sabe quantas crianças já foram atendidas aqui em 6 meses? Quantas? 3.500. 500 cirurgias realizadas, todas com sucesso. 500 Ana Beatrizes salvas. João murmurou emocionado. E isso é só o começo. Com a expansão que planejamos, vamos chegar a 1.000 cirurgias por mês. Ricardo se aproximou com uma pasta na mão. Senhor João, trouxe o relatório de impacto social do hospital. Como assim? Calculamos quantas famílias foram beneficiadas, quantas vidas foram salvas, quanto dinheiro foi economizado pelo SUS. Os números são impressionantes. João pegou o relatório, mas não conseguiu ler. As lágrimas embaçavam tudo. Ana Beatriz ficaria tão orgulhosa? Ficaria, Patrícia concordou. E sabe o que mais? A história de vocês virou exemplo. Outras pessoas estão construindo hospitais em nome de entes queridos. Como assim? Um empresário de Minas construiu um hospital em nome do pai. Uma empresária do Rio construiu um orfanato em nome da mãe. A Ana Beatriz começou um movimento. João não conseguia parar de chorar. O sonho da filha havia se multiplicado. Não era apenas um hospital. Era uma corrente de amor que se espalhava pelo país inteiro. Senhor João, Dr. Henrique se aproximou. Quero contar uma coisa que vai emocionar o senhor. O quê? Semana passada, uma menina de 8 anos chegou aqui para cirurgia no coração. Sabe o que ela disse para a mãe? Não. Mamãe, não fica triste. A Ana Beatriz está aqui comigo. Ela falou que vai dar tudo certo. João desabou. Era como se a filha realmente estivesse ali, cuidando de cada criança, consolando cada família. A cirurgia foi perfeita, Dr. Henrique continuou. E quando a menina acordou, disse que sonhou com Ana Beatriz, que ela estava de vestido branco com asinhas, cuidando de todas as crianças do hospital. Minha filha virou anjo de verdade, João sussurrou. Nesse momento, uma carreata de caminhões Mercedes chegou na frente do hospital. Eram os 15 caminhões, todos carregados de equipamentos médicos que haviam sido comprados com os recursos da fazenda. Chegaram os reforços, Dr. Fernando anunciou. Mais 15 caminhões de equipamentos para expandir o hospital. João olhou para a carreata e sorriu. Ana Beatriz, olha quantos caminhões, igual você sonhava. O sol estava se pondo quando a festa de 6 meses do hospital começou a terminar. Centenas de pessoas haviam passado ali durante o dia. Crianças curadas, pais agradecidos, funcionários emocionados. Senhor João, Ricardo se aproximou uma última vez. Quero que saiba que aquele dia na concessionária mudou minha vida para sempre. Como assim? Aprendi que roupa não faz pessoa. Aprendi que dinheiro não dá caráter.
e aprendi que às vezes a pessoa mais importante do lugar é quem menos parece importante. Ana Beatriz me ensinou isso também. João sorriu. Ela sempre via o coração das pessoas, não a aparência. Patrícia se juntou a eles. Senhor João, posso contar uma coisa? Claro. Minha filha Júlia agora quer ser médica. Diz que quer trabalhar no Hospital Ana Beatriz quando crescer. Que lindo! E sabe por quê? Porque a história da Ana Beatriz mostrou para ela que uma criança pode mudar o mundo. João olhou para a foto da filha na entrada do hospital. Ela realmente mudou o mundo, começando com aquela concessionária. Verdade. Dr. Fernando concordou. Aquele dia mudou todos nós. Aprendemos que nunca devemos julgar alguém pela aparência. E aprendemos que toda pessoa tem uma história, Ricardo completou. Uma história que pode nos ensinar algo. Ana Beatriz sempre dizia isso. João sorriu através das lágrimas. Dizia que todo mundo tem algo especial para ensinar. O sol se pôs completamente, mas as luzes do Hospital Ana Beatriz continuaram brilhando. Dentro dele, crianças dormiam tranquilas, sabendo que iam acordar curadas. Pais agradecidos oravam pela menina que nunca conheceram, mas que salvou seus filhos. Senhor João, Dr. Fernando disse, o senhor cumpriu a promessa mais bonita que já vi na vida. Ainda não cumpri completamente, João respondeu. Ana Beatriz pediu para ajudar as criancinhas. Enquanto houver uma criança precisando de ajuda, a promessa continua. Então vamos continuar juntos, Ricardo disse. Para sempre. Para sempre. Todos repetiram em coro. João olhou mais uma vez para a foto da filha. Ana Beatriz, missão cumprida. Pelo menos por hoje. E naquela noite, enquanto voltava para a fazenda, João sabia que havia feito a coisa certa. Os 15 caminhões Mercedes não eram apenas veículos. Eram símbolos de uma promessa mantida, de um amor que não termina, de uma lição que ensina. Nunca julgue alguém pela aparência, porque você pode estar desprezando um anjo disfarçado. A história do fazendeiro humilhado que se tornou herói havia se espalhado pelo país inteiro. Mas para João, o mais importante não era a fama. Era saber que, em algum lugar do céu, uma menina de 8 anos estava sorrindo, vendo o papai dela transformar dor em esperança. E sempre que uma criança era salva no Hospital Ana Beatriz, João sussurrava: mais uma, minha filha. Mais uma vida que você salvou. Porque o amor verdadeiro não termina quando alguém parte. Continua através das promessas que cumprimos e das vidas que tocamos. Fim da história.